Revista Espírita, 1863, Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec, ano 6º, número 2, fevereiro, primeira parte. Estudo sobre os processos de Morzine, causas da obsessão e meios de combatê-la. Terceiro artigo. Nota de Allan Kardec 10. Vídeos números de dezembro de 1862 e janeiro de 1863. O estudo dos fenômenos de Morzine não oferecerá nenhuma dificuldade quando estivermos imbuídos dos fatos particulares que citamos e das considerações que um estudo atento delas permitiu deduzir. Bastará relatá-los para que cada um encontre em si mesmo a sua aplicação por analogia. Os dois fatos seguintes ainda nos ajudarão a orientar o leitor. O primeiro nos é transmitido pelo Dr. Cheniot, membro honorário da Sociedade de Paris e presidente da Sociedade Espírita Saint-Jean d'Angély. Uma família fazia evocações com um ardor desenfreado, induzida por um espírito que nos foi indicado como muito perigoso. Era um de seus parentes, morto depois de uma vida pouco recomendável e terminada por vários anos de alienação mental, sob nome falso, por surpreendentes provas mecânicas, belas promessas e conselhos de irreprochável moralidade, tinha conseguido fascinar de tal modo aquela gente muito crédula, a ponto de submetê-la às suas exigências e forçá-la a praticar os atos mais excêntricos. Não mais podendo satisfazer a todos os seus desejos, pediram o nosso conselho e tivemos muito trabalho para dissuadi-los e provar-lhes que lidavam com um espírito da pior espécie. Conseguimos-lo e pudemos obter que, ao menos por algum tempo, eles se abstivessem. A partir de então, a obsessão tomou outro caráter. O espírito se apoderava completamente do filho mais jovem, de 14 anos, o reduzia ao estado de catalepsia e, por sua boca, solicitava entrevistas, dava ordens e fazia ameaças. Aconselhamos um mais absoluto mutismo, que foi observado rigorosamente. Os pais entregaram-se à prece e vinham procurar um de nós para os assistir. O recolhimento e a força de vontade sempre nos fizeram mestre em poucos minutos. Hoje, praticamente, tudo cessou. Esperamos que na casa a ordem sucederá à desordem. Longe de se revoltarem contra o espiritismo, creem mais que nunca e com mais seriedade. Agora, compreendem seu fim e as consequências morais. Todos entendem que receberam uma lição, alguns uma punição, talvez merecida. Mais uma vez, este exemplo prova o inconveniente de nos entregarmos às evocações sem conhecimento de causa e sem objetivo sério. Graças aos conselhos da experiência que aquelas pessoas ouviram, puderam desembaraçar-se de um inimigo, talvez perigoso. Outro ensinamento, não menos importante, ressalta do fato em questão. Aos olhos das pessoas estranhas à ciência espírita, o rapaz teria passado por louco, não teriam deixado de lhe aplicar o tratamento correspondente, que talvez desenvolvesse uma loucura real. Com assistência de um médico espírita, o mal atacado em sua verdadeira causa não teve nenhuma consequência. Já o mesmo não se deu no fato seguinte. Um senhor de nosso conhecimento, que mora numa cidade do interior bastante refratária às ideias espíritas, foi tomado subitamente por uma espécie de delírio, no qual dizia coisas absurdas. Como se ocupasse do espiritismo, naturalmente falava de espíritos. Aqueles que o cercavam, assustados e sem penetrar a coisa, cuidaram de chamar os médicos, que, para grande satisfação dos inimigos do espiritismo, o declararam atacado de loucura.
Já se falava até mesmo em interná-lo numa casa de saúde. Tudo quanto soubemos das circunstâncias daquele acontecimento prova que aquele senhor se achou de repente sob o império de uma subjugação momentânea, talvez favorecida por certas predisposições físicas. Foi a ideia que ele teve. Escreveu-nos e nós lhe respondemos nesse sentido. Infelizmente, nossa carta não lhe chegou a tempo e dela só teve conhecimento muito mais tarde. É lastimável, disse-nos ele depois, que não tenha recebido vossa carta consoladora. Naquele momento, ela me teria feito um imenso bem, confirmando o pensamento de que eu era joguete de uma obsessão, o que me teria tranquilizado, pois de tanto ouvir repetir que eu estava louco, acabei por acreditar. A ideia me torturava de tal modo que, se tivesse continuado, não sei o que teria acontecido. Consultado a respeito, um espírito respondeu: esse senhor não é louco, mas a maneira por que o tratam poderá torná-lo louco. Mais ainda, poderiam matá-lo. O remédio para o seu mal está no próprio espiritismo e o tomam em sentido contrário. Pergunta: daqui poderíamos agir sobre ele? Resposta: sim, sem dúvida. Podeis fazer-lhe o bem, mas a vossa ação é paralisada pela má vontade dos que o cercam. Casos análogos têm ocorrido em todas as épocas, e muitos foram encarcerados como loucos, sem o serem absolutamente. Só um observador experimentado nestes assuntos pode apreciá-los. E como se encontram hoje muitos médicos espíritas em casos semelhantes, convém recorrer a eles. Um dia, a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como o é hoje a ação de seres microscópicos, de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Então, reconhecerão que nem as duchas, nem as sangrias poderão curá-la. O médico que não admite e não busca senão as causas puramente materiais é tão inapto a compreender e tratar tais afecções quanto um cego o é para discernir as cores. O segundo caso nos é relatado por um de nossos correspondentes de Boulogne-sur-Mer. A mulher de um marinheiro desta cidade, de 45 anos, está há 15 anos sob o império de uma triste subjugação. Quase todas as noites, sem mesmo excetuar as do período de gravidez, é despertada por volta da meia-noite e logo tomada de tremores nos membros, como se fossem agitados por uma pilha galvânica. O estômago fica comprimido como que por um círculo de ferro e queimado por um ferro em brasa. O cérebro, no estado de exaltação furiosa, sente-se atirada fora do leito e, por vezes, sai de casa seminua a correr pelo campo. Marcha sem saber para onde durante 2 ou 3 horas, e somente ao parar é que sabe onde se encontra. Não pode orar a Deus e, ao ajoelhar-se para o fazer, suas ideias sofrem a intromissão de coisas bizarras e até sujas. Não pode entrar em nenhuma igreja, embora muito deseje fazê-lo, mas ao chegar à porta, sente como uma barreira a detém. 4 homens tentaram fazê-la entrar na igreja dos redentoristas e não o conseguiram. Ela gritava que estavam matando, que lhe esmagavam o peito. Para se livrar dessa terrível situação, a pobre mulher tentou dar cabo à vida, por várias vezes sem o conseguir. Ingeriu café no qual havia dissolvido fósforo. Tomou lixívia sem nada sofrer. Jogou-se 2 vezes na água, mas flutuava até que alguém a socorresse. Fora dos momentos de crise de que falei, essa mulher é completamente normal e mesmo durante os acessos tem plena consciência do que faz e da força exterior que sobre ela atua. Toda a vizinhança diz que ela foi alvo de um
malefício ou de um sortilégio. A subjugação não poderia ser mais bem caracterizada a não ser pelos fenômenos que, sem sombra de dúvida, só podem ser obra de um espírito da pior espécie. Dirão que foi o espiritismo que o atraiu para ela ou lhe transtornou o cérebro. Mas, há 15 anos, não se cogitava disso. Aliás, essa mulher não é louca e o que experimenta não é uma ilusão. A medicina ordinária não verá nesses sintomas senão uma dessas afecções a que dá o nome de nevrose e sua causa. Para ela, ainda é um mistério. A afecção é real, mas a todo efeito corresponde uma causa. Ora, qual a causa primeira? Eis o problema cuja solução pode dar o Espiritismo ao demonstrar um novo agente no perispírito e a ação do mundo invisível sobre o mundo visível. Não generalizamos absolutamente e reconhecemos que, em certos casos, a causa pode ser puramente material, mas há outros em que a intervenção de uma inteligência oculta é evidente, porquanto, combatendo essa inteligência, detém-se o mal, ao passo que, atacando a suposta causa material, nada se produz. Há um traço característico nos espíritos perversos, é a sua aversão a tudo quanto se prende à religião. A maioria dos médiuns, não obsedados, que receberam comunicações de espíritos maus, os viram, muitas vezes, blasfemar contra as coisas mais sagradas, rir-se da prece e repeli-la, chegando mesmo a irritar-se quando se lhe fala em Deus. No médium subjugado, o espírito, dispondo de cerca de 1/3 do corpo para agir, exprime seus pensamentos não mais pela escrita, mas por gestos e palavras que provoca no médium. Ora, como todo fenômeno espírita, não pode produzir-se sem uma aptidão mediúnica. Pode dizer-se que a mulher de quem falamos é uma médium espontânea, inconsciente e involuntária. A impossibilidade em que se encontra de orar e entrar na igreja vem da repulsão do espírito que dela se apoderou, pois sabe que a prece é um meio de fazê-la largar a presa. Em vez de uma pessoa, suponde na mesma localidade 10, 20, 30 ou mais ao mesmo estado, e tereis a reprodução do que se passou em Morzan. Dirão certas pessoas: não é uma prova evidente de que são demônios? Chamemo-los demônios, se isso vos agrada. O nome não os caluniaria. Mas não vedes diariamente homens que não valem coisa melhor e que, de pleno direito, poderiam ser chamados demônios encarnados? Não há os que blasfemam e renegam a Deus? Que parecem fazer o mal com prazer? Que se regozijam à vista do sofrimento de seus semelhantes? Por que quereis que, uma vez, no mundo dos espíritos, eles se transformassem subitamente? Aqueles a quem chamais demônios, nós chamamos espíritos maus. E nós vos concedemos toda a perversidade que lhes queirais atribuir. Contudo, a diferença é que, em vossa opinião, os demônios são anjos decaídos, isto é, seres perfeitos que se tornaram maus e para sempre votados ao mal e ao sofrimento. Em nossa opinião, são seres pertencentes à humanidade primitiva, espécie de selvagens ainda atrasados, mas a quem o futuro não está fechado e que se melhorarão à medida que nele se desenvolver o senso moral na série de suas existências sucessivas, o que nos parece mais conforme à lei do progresso e da justiça de Deus. Temos mais a nosso favor a experiência, que prova a possibilidade de melhorar e de levar ao arrependimento espíritos da mais baixa categoria e aqueles que são colocados na categoria de demônios. Vejamos uma fase especial desses espíritos, cujo estudo é de alta importância para o assunto que nos ocupa.
Sabe-se que os espíritos inferiores ainda se acham sob a influência da matéria e que entre eles se encontram todos os vícios e todas as paixões da humanidade. Paixões que eles carregam ao deixar a Terra e trazem de volta quando reencarnam, caso não se tenham emendado, o que produz os homens perversos. Prova a experiência que alguns são sensuais em diversos graus, obscenos, lascivos, sentem prazer nos lugares desprezíveis, impelem e excitam à orgia e ao deboche, com cuja vista se deleitam. Perguntaremos a que categoria de espíritos poderia pertencer, depois da morte, seres como Tibério, Nero, Cláudio, Messalina, Calígula, Heliogábulo, etc. Que gênero de obsessão poderiam ter provocado? E se é necessário para explicar essas obsessões recorrer a seres especiais que Deus teria criado expressamente para impelir o homem ao mal? Há certos gêneros de obsessão que não podem deixar dúvidas quanto à qualidade dos espíritos que os produzem. São obsessões desse gênero que deram aso à fábula dos íncubos e súcubos. Nota explicativa 11. Espíritos inferiores masculinos e femininos, respectivamente, que, segundo a crença popular, vêm ligar-se sexualmente ao médium, pois mesmo desencarnados ainda têm desejo sexual e estabelecem esse tipo de relação. Em que acreditava firmemente Santo Agostinho. Poderíamos citar mais de um exemplo recente em apoio dessa asserção. Quando se estudam as várias impressões corporais e os toques sensíveis, por vezes produzidos por certos espíritos, quando se conhecem os gostos e as tendências de alguns deles. E se, por outro lado, se examina o caráter de certos fenômenos histéricos, a gente se pergunta se não representariam um papel nessa afecção como representa na loucura obsessiva? Nós a vimos várias vezes acompanhada de sintomas menos evidentes da subjugação. Vejamos agora o que se passou em Morzine. Antes, porém, digamos algumas palavras sobre o lugar, o que não é sem importância. Morzine é uma comuna do Chablais, na Alta Savoia, situada a 8 léguas de Toulon, na extremidade do Vale do Drance, nos confins do Valais, na Suíça, da qual é separada apenas por uma montanha. Sua população de cerca de 2.500 almas compreende, além do vilarejo principal, vários povoados espalhados nas alturas circunvizinhas. É cercada e dominada de todos os lados por altas montanhas dependentes da cadeia dos Alpes, mas, na maior parte, cobertas de bosques e cultivadas até alturas consideráveis. Aliás, em parte alguma, se vêem neves ou gelos perpétuos e, conforme nos disseram, ali a neve é menos persistente do que no Jura. O Dr. Constant, enviado em 1861 pelo governo francês para estudar a doença, lá ficou 3 meses. Ele faz da região e de seus habitantes um quadro pouco lisonjeiro. Vindo com a ideia de que o mal era puramente físico, não procurou senão causas físicas. Sua preocupação o levava a demorar-se sobre aquilo que poderia corroborar sua opinião, e provavelmente essa ideia fez com que visse os homens e as coisas sob uma luz desfavorável. Em sua opinião, a doença é uma afecção nervosa, cuja fonte primeira é a constituição dos habitantes, debilitados pela insalubridade das habitações, a insuficiência e má qualidade dos alimentos. E a causa imediata está no estado histérico da maioria dos doentes do sexo feminino. Sem contestar a existência dessa afecção,
É bom notar que, se o mal atacou em grande parte as mulheres, os homens também foram atingidos, assim como mulheres com idade avançada. Não se poderia ver na histeria uma causa exclusiva. E, aliás, qual a causa da histeria? Fizemos apenas uma breve visita a Morzine, mas devemos dizer que nossas observações e os informes que recolhemos de pessoas notáveis, de um médico da região e das autoridades locais diferem um tanto das do Dr. Constant. O vilarejo principal é geralmente bem construído. As casas dos povoados circunvizinhos certamente não são palacetes, mas não têm o aspecto miserável que se vê em muitas regiões rurais da França, na Bretanha, por exemplo, onde o camponês mora em verdadeiras choupanas. A população não nos pareceu estiolada, nem raquítica, nem sobretudo atacada de papeira, como diz o Dr. Constant. Vimos alguns bosses rudimentares, mas nenhum pronunciado como se vê em todas as mulheres da Mauriana. Os idiotas, nota explicativa 12, que sofrem idiotia, retardo mental e atraso intelectual profundo, com ausência de linguagem e por vezes acompanhado de malformações físicas. E os cretinos, nota explicativa 13, que sofrem de cretinismo, perturbação grave e relativamente rara do desenvolvimento físico e intelectual devido a uma diminuição de atividade tiroidiana. Ali são raros, embora, diga o Dr. Constant, ao passo que na outra vertente da montanha, no Valais, eles são muito numerosos. Quanto à alimentação, a região produz, além do consumo dos habitantes, se em toda a parte não há fartura, também não há miséria propriamente dita. Sobretudo, essa horrível miséria que encontramos em outras regiões, existem algumas em que a população do campo é infinitamente mais mal alimentada. Um fato característico é que não vimos um único mendigo a nos estender a mão para pedir esmola. A própria região oferece importantes recursos em madeiras e pedreiras, mas que ficam improdutivas pela impossibilidade de transporte. A dificuldade de comunicações é o flagelo da região, sem o que seria uma das mais ricas da nação. Pode julgar-se de tal dificuldade pelo fato de o correio de Toulon só poder ir até 2 léguas de distância dessa cidade. Adiante, não há mais estradas, mas um caminho que, alternadamente, sobe a pique na floresta e desce à margem do Drance. Torrente furiosa, verdadeira cascata que rola através de enormes massas de rochedos de granito, precipitados em seu leito do alto das montanhas, em direção ao fundo de uma estreita garganta. Durante várias léguas é a imagem do caos. Transporta a passagem, o vale toma um aspecto risonho até Morzine, onde acaba. Mas a impossibilidade para lá chegar facilmente afasta os viajantes, de sorte que a região só é visitada por caçadores bastante fortes para escalar os rochedos. Depois da anexação, os caminhos foram melhorados. Antes, só eram transitados por cavalos. Dizem que o governo estuda o prolongamento da estrada de Toulon até Morzine, margeando o rio. É um trabalho difícil, mas que transformará a região, permitindo a exportação de seus produtos. Tal é o aspecto geral da região, que, aliás, não oferece nenhuma causa de insalubridade. Admitindo que o principal vilarejo de Morzine, situado no fundo do vale e à margem do rio, seja úmido, o que não observamos. Devemos considerar que a maioria dos doentes pertence aos povoados circunvizinhos e, por conseguinte,
em condições arejadas e muito salubres. Se a doença se devesse a causas locais, à constituição dos habitantes, aos hábitos e gêneros de vida, como pretende o Dr. Constant, essas causas permanentes deveriam produzir efeitos permanentes, e o mal seria epidêmico, como as febres intermitentes de Camargue e dos pântanos pontinos. Se os cretinismo e o bócio são endêmicos no Vale do Ródano e no Vale do Drance, que lhe é limítrofe e que não há uma causa local permanente que não existe no outro. Se o que se chama de possessão de Morzine é apenas temporária e que se liga a uma causa acidental, diz o Dr. Constant que suas observações não lhe revelaram nenhuma causa sobrenatural. Mas ele, que só acredita em causas materiais, estará apto a julgar efeitos que resultariam da ação de uma força extramaterial? Estudou os efeitos dessa força? Sabe em que consistem? Por que sintomas podem ser reconhecidos? Não. E desde então, se lhes afiguram diferentes do que são, crendo talvez que consistam em milagres e em aparições fantásticas. Ele viu esses sintomas e os descreveu em seu relatório, mas não admitindo uma causa oculta, buscou alhures no mundo material, onde não a encontrou. Os doentes se diziam atormentados por seres invisíveis. Como, porém, ele não viu duendes nem diabretes, concluiu que os doentes eram loucos, e o que o confirmava nessa ideia é que aqueles, por vezes, diziam coisas notoriamente absurdas, mesmo aos olhos do mais firme crente nos espíritos. Mas, para ele, tudo devia ser absurdo. Devia saber, como médico, que, até em meio às divagações da loucura, há por vezes revelações da verdade. Esses infelizes, diz ele, e os habitantes em geral, estão imbuídos de ideias supersticiosas. Mas que há de surpreendente numa população rural, ignorante e isolada, em meio às montanhas? Que de mais natural que essa gente, terrificada pelos fenômenos, os tenha amplificado? E por que em seus relatos se misturassem fatos e aparições ridículas, concluiu o Dr. Constant que tudo deveria ser ridículo, sem contar que, aos olhos de quem quer que não admita a ação do mundo invisível, todos os efeitos resultantes dessa ação são relegados entre as crenças supersticiosas. Em favor dessa última tese, ele insiste muito sobre um fato narrado pelos jornais da época, que talvez se tenha inspirado em alguma imaginação assustadiça, exaltada ou doentia, segundo o qual certos enfermos subiam com agilidade de gatos em árvores de 40 metros de altura, caminhavam sobre os galhos sem os vergar, plantavam bananeira e desciam de cabeça para baixo sem nada sofrerem. Discute longamente para provar a impossibilidade da coisa e demonstrar que, segundo a direção do raio visual, a árvore assinalada não podia ser vista das casas de onde diziam ter visto o fato. Tanto esforço era inútil, pois lá nos disseram que o fato não era verdadeiro. Reduzia-se a um rapazinho que efetivamente subira numa árvore de porte comum, mas sem fazer nenhuma demonstração de equilibrismo. Assim descreve o Dr. Constant o histórico e os efeitos da doença. Continua no próximo número. Sermões contra o Espiritismo. Uma carta de Lyon, datada de 7 de dezembro de 1862, contém a passagem seguinte, que uma testemunha ocular e auricular nos confirmou verbalmente. Tivemos aqui o bispo do Texas, na América, que pregou terça-feira passada, 2 de dezembro, às 8 horas da noite, na igreja de Saint-Nizier.
perante um auditório de cerca de 2.000 pessoas, entre as quais se achavam numerosos espíritas. Ah, ele não parece bem instruído em nossa doutrina. Podemos julgá-lo por esta breve exposição. Os espíritas não admitem o inferno nem as preces nas igrejas. Fecham-se em seus quartos e ali oram. Sabe Deus que preces. Só há duas categorias de espíritos, os perfeitos e os ladrões, os assassinos e os canalhas. Venho da América, onde essas infâmias começaram. Pois bem, posso vos garantir que há 2 anos ninguém mais se ocupa disso naquele país. Disseram-me que aqui, nessa cidade de Lyon, tão famosa por sua piedade, havia muitos espíritas. Isto não pode ser, não acredito. Estou certo, caros irmãos e caras irmãs, de que entre vós não há um só médium, porque vede, os espíritas não admitem o casamento, nem o batismo, e todos os espíritas estão separados de suas esposas, etc, etc. Essas poucas frases podem dar uma ideia do resto. Que teria dito o orador se soubesse que cerca de 1/4 dos seus ouvintes eram composto de espíritas? Sobre a sua eloquência, só posso dizer uma coisa, é que em certos momentos parecia em frenesi. Parecia perder o fio das ideias e não sabia o que queria dizer. Se não temesse servir-me de um termo irreverente, diria que ele patinhava. Creio vivamente que fosse impelido por alguns espíritos a dizer tais absurdos, e de tal maneira que, eu vos garanto, ninguém se daria conta de estar no lugar santo. Todos ririam. Alguns de seus partidários saíram na frente para julgar o efeito que o sermão havia produzido, mas não devem ter ficado muito satisfeitos, porquanto, uma vez lá fora, cada um ria e dizia o que pensava. Vários de seus amigos deploravam os desvios a que ele se entregara, compreendendo que o objetivo falhara completamente. Com efeito, não poderia ter agido melhor para recrutar adeptos, e foi o que aconteceu imediatamente. Uma senhora que se achava ao lado de uma boníssima espírita, de meu conhecimento, disse-lhe: "Mas o que são esse espiritismo e esses médiuns de quem se fala tanto e contra os quais esses senhores estão tão furiosos?" Quando a coisa lhe foi explicada, ela disse: "Oh, ao chegar em casa vou adquirir livros e tentar escrever." Posso assegurar-vos que se os espíritas são tão numerosos em Lyon, é graças a alguns sermões desse gênero. Lembrai-vos de que há 3 anos, quando aqui não se contavam senão algumas centenas de espíritas, eu vos escrevi por causa de uma pregação furibunda contra a doutrina e que produziu excelente efeito. Mais alguns sermões como este, e em 1 ano duplicará o número de adeptos. Pois bem, hoje está centuplicado, graças também aos ignóbeis e mentirosos ataques de alguns órgãos da imprensa. Todo mundo, até o simples operário, que sob suas vestes grosseiras tem mais bom senso do que se crê, diz que não se ataca com tanto furor uma coisa que não vale a pena, razão porque quiseram ver por si mesmos. Ao reconhecerem a falsidade de certas afirmações que denotavam ignorância ou malevolência, a crítica perdeu todo o crédito e, em vez de afastar do espiritismo, conquistou-lhe partidários. Esperamos que se dê o mesmo com o sermão do Monsenhor do Texas, cuja maior inabilidade foi dizer que todos os espíritas estão separados de suas esposas. Quando temos aqui, sob os nossos olhos, numerosos exemplos de casais outrora separados e que o Espiritismo restaurou a união e a concórdia. Cada um diz a si mesmo, naturalmente, que, desde que os adversários do Espiritismo lhe atribuem ensinos e resultados cuja falsidade é demonstrada pelos fatos e pela leitura de livros que mostram exatamente o contrário, nada prova a veracidade das outras críticas. Creio que se os espíritas lioneses
não temessem faltar com o respeito ao bispo do Texas, teriam-lhe votado uma carta de agradecimentos. Mas o Espiritismo nos torna caridosos, mesmo para com os inimigos. Uma outra carta, de testemunho ocular, contém a seguinte passagem. O orador de Saint-Nizier partiu do princípio de que o Espiritismo já fez sua época nos Estados Unidos e que dele não se falava há 2 anos. Era, pois, em sua opinião, uma questão de moda. Era um fenômeno sem consistência e não valiam a pena que fossem estudados. Ele tinha procurado ver e nada vira. Todavia, assinalava a nova doutrina como atentatória aos laços de família, à propriedade, à constituição da sociedade e a denunciava como tal às autoridades competentes. Os adversários esperavam um efeito mais surpreendente e não uma simples negação, enunciada de maneira tão ridícula, pois não ignoram o que se passa na cidade, a marcha do progresso e a natureza das manifestações. O assunto voltou a ser ventilado no domingo 14, em Saint-Jean, desta vez tratado um pouco melhor. O orador de Saint-Nizier tinha negado os fenômenos. O de Saint-Jean reconheceu-os e afirmou: ouvem-se batidas nas paredes, no ar vozes misteriosas. Trata-se realmente de espíritos, mas que espíritos? Não podem ser bons, pois os bons são dóceis e submissos às ordens de Deus, que proibiu a evocação dos espíritos. Portanto, os que vêm só podem ser maus. Havia cerca de 3.000 pessoas na igreja de Saint-Jean. Entre estas, pelo menos 300 irão querer saber mais. O que certamente contribuirá para fazer refletirem as criaturas honestas ou inteligentes que compunham o auditório são as singulares afirmações do orador. Digo singulares por polidez. Disse ele: o Espiritismo vem destruir a família, aviltar a mulher, pregar o suicídio, o adultério e o aborto, preconizar o comunismo, dissolver a sociedade. Depois, convidou os paroquianos que, acaso tivessem livros espíritas, que o trouxessem a certos senhores que os queimariam, como São Paulo havia feito em Éfeso, com obras heréticas. Não sei se aqueles senhores encontraram muitas pessoas bastante zelosas para irem, com dinheiro na mão, despojar nossas livrarias. Alguns espíritas estavam furiosos. A maioria se regozijava por compreender que era um grande dia. Assim, do alto da segunda cátedra da França, acabaram de proclamar que os fenômenos espíritas são verdadeiros. Toda a questão, pois, se reduz em saber se são espíritos bons ou maus, e se só os maus Deus permite que venham. O orador de Saint-Jean afirma que só podem ser os maus. Eis outro que pouco modificou a solução. Escrevem-nos de Angoulême que, quinta-feira, 5 de dezembro último, um pregador assim se exprimia em seu sermão. Nós todos sabíamos que se podiam evocar os espíritos, e isto há muito tempo, mas só a igreja deve fazê-lo. Não é permitido aos outros homens tentar corresponder-se com eles por meios físicos. Para mim, é uma heresia. O efeito produzido foi o contrário do que se esperava. É, pois, evidente que os bons e os maus podem comunicar-se, porque se somente os maus tivessem poder, seria impossível que a Igreja se reservasse o privilégio de os chamar. Duvidamos que 2 sermões pregados em outubro último, em Bordeaux, tenham servido melhor à causa dos nossos antagonistas. Eis a sua análise, feita por um ouvinte. Os espíritas poderão ver se, sob esse disfarce, reconhecem sua doutrina e se os argumentos que lhes opõem são capazes de lhes abalar a fé. Quanto a nós, repetimos o que já temos dito alhures. Enquanto não atacarem o espiritismo com melhores armas,
ele nada deverá temer. Lamentarei sempre, diz o narrador, não ter ouvido o primeiro sermão na Capela Margot, em 15 de outubro último, se estou bem informado. Conforme me contaram testemunhas dignas de fé, a tese desenvolvida foi esta. Os espíritos podem comunicar-se com os homens. Os bons só se comunicam na igreja. Todos quantos se manifestam fora da igreja são maus, porque fora da igreja não há salvação. Os médiuns são infelizes, fizeram um pacto com o diabo e dele obtêm ao preço de sua alma, que lhe venderam manifestações de toda sorte, ainda que extraordinárias, para não dizer miraculosas. Passo em silêncio outras citações ainda mais estranhas. Como eu mesmo não as ouvi, receio que tenham exagerado. No domingo seguinte, 19 de outubro, tive a felicidade de assistir o segundo sermão. Informei-me sobre o nome do pregador e me disseram que era o padre Lepère, da Companhia de Jesus. O padre Lepère faz a crítica de O Livro dos Espíritos e, por certo, era preciso enorme dose de boa vontade para reconhecer essa obra admirável nas teorias desprovidas de bom senso que o pregador pretendia ter achado. Limitar-me-ei a assinalar os pontos que mais me surpreenderam, preferindo ficar aquém da verdade a atribuir ao nosso adversário o que ele não teria dito ou eu teria compreendido mal. Segundo o padre Lepère, o Livro dos Espíritos prega o comunismo, a partilha dos bens, o divórcio, a igualdade entre todos os homens e, sobretudo, entre o homem e a mulher, a igualdade entre o homem e seu Deus, porque o homem, levado pelo orgulho que perdeu os anjos, não aspira a nada menos que se tornar semelhante a Jesus Cristo. Ele arrasta os homens ao materialismo e aos prazeres sensuais, pois o trabalho de aperfeiçoamento pode fazer-se sem o concurso de Deus, malgrado seu, por efeito dessa força que quer que tudo se aperfeiçoe gradualmente. Preconiza a metempsicose, essa loucura dos antigos, etc. Passando em seguida a rapidez com que se propagam as ideias novas, constata com horror quão astuto e habilidoso é o diabo que as ditou. Quanto soube adorná-las com arte, de modo a fazê-las vibrar com força nos corações pervertidos dos filhos deste século de incredulidade e heresias. Este século, exclama ele, ama tanto a liberdade e vem-lhe oferecer o livre exame, o livre-arbítrio, a liberdade de consciência. Este século ama tanto a igualdade e lhe mostram o homem à altura de Deus. Ama tanto a luz e de uma penada rasga-se o véu que ocultava os santos mistérios. Depois ele atacou a questão das penas eternas e sobre o assunto palpitante de emoções teve magníficos arroubos de oratória. Acreditareis, meus caros irmãos, até onde chegou a imprudência desses filósofos novos que pensam fazer desmoronar ao peso dos sofismas a santa religião do Cristo. Ah, os infelizes! Dizem que não há inferno. Dizem que não há purgatório. Para eles, nada de relações benditas que ligam os vivos às almas daqueles que se perderam. Nada de sacrifício da missa. E por que o celebrariam? Essas almas não se purificarão por si mesmas e sem nenhum trabalho pela eficácia dessa força irresistível que incessantemente os atrai para a perfeição? E sabeis quais as autoridades que vêm proclamar essas doutrinas ímpias marcadas na fronte pelo sinal indestrutível desse inferno que queriam aniquilar? Ah, meus irmãos, são as mais sólidas colunas da Igreja. São Paulo, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Bossuet, Fénelon, Lamennais.
E todos esses homens de escola, santos homens que, durante a vida, lutaram pelo estabelecimento das verdades inquebrantáveis, sobre as quais a Igreja estabeleceu seus fundamentos, e que hoje vem declarar que seu espírito, desprendido da matéria, mais claro e evidente, percebeu que suas opiniões estavam erradas e que é exatamente o contrário que se deve crer. Depois, o pregador passou a questão que o autor da Carta de um Católico dirige a um espírito para saber se, praticando o espiritismo, ele é herético. E acrescenta: eis a resposta, meus irmãos. Ela é curiosa e o que a torna ainda mais singular, o que nos mostra de maneira mais evidente que o diabo, apesar de sua astúcia e habilidade, sempre se deixa atrair, é o nome do espírito que deu a resposta. Eu vou-lo direi daqui a pouco. Segue a citação dessa resposta que termina assim: estás de acordo com a Igreja em todas as verdades que te fortalecem no bem, que aumentam em tua alma o amor de Deus e o devotamento aos teus irmãos? Sim, pois bem, tu és católico. Depois acrescenta: assinado Zenon. Zenon, um filósofo grego, um pagão, um idólatra que, do fundo do inferno, onde se queima há 20 séculos, vem nos dizer que se pode ser católico e não acreditar neste inferno que o tortura e que aguarda a todos quantos, como ele, não morrerem humildes e submissos no seio da Santa Igreja. Mas, insensatos e cegos que sois, com toda a vossa filosofia, não tereis senão esta prova, esta única prova que a doutrina que proclamais emana do demônio, que será 1000 vezes suficiente. Depois de longas considerações sobre esta questão e sobre o privilégio exclusivo que tem a Igreja de expulsar os demônios, acrescenta: pobres insensatos que vos divertis em falar com os espíritos e pretendeis exercer sobre eles alguma influência. Não temeis que, como aquele que fala São Lucas, esses espíritos batedores e espalhafatosos. E eles são bem classificados, meus caros irmãos. Não vos perguntem também: e vós, quem sois? Quem sois para vir de nos perturbar? Credes que nos submetereis impunemente aos vossos caprichos sacrílegos? E que, tomando as cadeiras e as mesas que fazeis girar, eles não se apoderem de vós como se apoderaram do filho de Esquiva, e não vos maltratem a tal ponto que sejais forçados a fugir, nus e feridos, reconhecendo, mais tarde demais, toda a abominação que há em brincar com os mortos? Diante desses fatos tão patentes e que falam tão alto, que nos resta fazer? Que temos a dizer? Ah, meus caros irmãos, guardai-vos cuidadosamente do contágio. Resisti com horror a todas as tentativas que os maus não deixarão de fazer para vos arrastar com eles ao abismo. Mas, já é muito tarde para fazer tais recomendações. O mal já fez rápidos progressos. Esses livros infames, ditados pelo príncipe das trevas, a fim de atrair para o seu reino uma multidão de pobres ignorantes, de tal modo se espalharam que, como outrora em Éfeso, caso se computasse o preço dos que circulam em Bordeaux, tenho certeza de que ultrapassaria a enorme soma de 50.000 denários de prata, 170.000 francos, em nossa moeda, chamada de uma citação feita em outra parte do sermão. E eu não me surpreenderia se entre os numerosos fiéis que me ouvem não houvesse alguns que já foram arrastados à sua leitura. A este só podemos dizer isto: depressa, aproximai-vos do tribunal da penitência. Depressa, vinde abrir os corações aos vossos guias espirituais. Cheios de doçura e bondade e seguindo em todos os pontos o magnífico exemplo de São Paulo, apressamo-nos a vos dar a absolvição.
Mas, como ele, não vô-lo daremos, senão com a condição expressa de nos trazerdes esses livros de magia que quase vos perderam. E que faremos desses livros, caros irmãos? Sim, o que faremos com eles? Como São Paulo, faremos uma grande pilha em praça pública e nós mesmos atearemos o fogo. Faremos apenas uma ligeira observação sobre esse sermão. É que o autor se engana de data e talvez Novo Epimênides dormiu desde o século XIV. Outro fato que se destaca é a constatação do rápido desenvolvimento do Espiritismo. Os adversários de uma outra escola também o comprovam. Desesperados, tão grande é o amor pela razão humana. Lê-se no Moniteur de la Moselle, de 7 de novembro de 1862. O Espiritismo faz perigoso progresso, invade a alta, a média e a baixa sociedade. Magistrados, médicos, pessoas sérias também se entregam a esse equívoco. Achamos essa asserção repetida na maior parte das críticas atuais. É que, em presença de um fato tão patente, era preciso vir dos confins do Texas para avançar no auditório onde se acham mais de 1000 espíritas, que há 2 anos disso não mais se ocupam. Então, por que tanta cólera se o espiritismo está morto e enterrado? Pelo menos o padre Lepère não tem ilusões. Seu temor até exagera a extensão do pretenso mal, pois avalia numa cifra fabulosa o valor dos livros espíritas espalhados apenas em Bordeaux. Em todo caso, é reconhecer uma ideia muito poderosa. Seja como for, em presença de todas essas afirmações, ninguém nos taxará de exagero quando falarmos dos rápidos progressos da doutrina. Que uns o atribuam ao poder do diabo, lutando vantajosamente contra Deus. Aos outros os atribuam a um acesso de loucura que invade todas as classes da sociedade. O círculo das pessoas sensatas vai se estreitando cada vez mais, de tal sorte que em breve não mais haverá lugar senão para alguns indivíduos, que uns e outros deplorem este estado de coisas, cada um do seu ponto de vista, e se perguntem: aonde vamos, grande Deus? É um direito que lhes assiste. Disso resulta mais o fato que o Espiritismo vence todas as barreiras que lhe impõem. Portanto, se é uma loucura, em breve só haverá loucos na terra. É conhecido o provérbio. Se é obra do diabo, logo só haverá danados. E se os que falam em nome de Deus não o podem deter, é que o diabo é mais forte que Deus. Os espíritas são mais respeitosos para com a divindade. Não admitem que haja um ser capaz de lutar contra ela de poder para poder e, sobretudo, vencê-la. De outro modo, os papéis estariam invertidos e o diabo se tornaria o verdadeiro senhor do universo. Dizem os espíritas que, sendo Deus soberano absoluto, nada acontece no mundo sem a sua permissão. Assim, se o espiritismo se espalha com a rapidez do relâmpago, façam o que fizerem para detê-lo, há de que ver nele um efeito da vontade de Deus. Ora, sendo Deus soberanamente justo e bom, não pode querer a perda das suas criaturas, nem deixá-las cair em tentação, certo de que, em virtude de sua presciência, sucumbirão e serão precipitadas nos tormentos eternos. Hoje o dilema está posto, está submetido à consciência de todos. O futuro se encarregará da conclusão. Se fazemos estas citações, é para mostrar a que argumentos estão reduzidos os adversários do Espiritismo para o atacar. Com efeito, é preciso estar privado de boas razões para recorrer à calúnia, como a que o representa,
pregando a desunião das famílias, o adultério, o aborto, o comunismo, a subversão da ordem social. Temos necessidade de refutar semelhantes asserções? Não. Basta remeter ao estudo da doutrina, à leitura do que ela ensina, que é o que se faz em toda parte. Quem poderá acreditar que pregamos o comunismo depois das instruções que demos a respeito no discurso publicado em extenso no relatório de nossa viagem em 1862? Quem poderá ver nas palavras seguintes uma excitação à anarquia encontradas na mesma brochura, página 58? Em todo o caso, os espíritas devem ser os primeiros a dar exemplo de submissão às leis, caso a isso sejam convocados. Avançar tais coisas numa região distante, onde o espiritismo fosse desconhecido, ou onde não houvesse nenhum meio de controle, poderia produzir algum efeito, mas afirmá-las do alto da Cátedra da Verdade, em meio a uma população espírita que aí dá incessantemente o desmentido pelos seus ensinos e seu exemplo, é falta de habilidade, e não se pode deixar de dizer que é necessário estar tomado por singular vertigem para iludir-se a tal ponto e não compreender que, assim falando, se presta serviço à causa do Espiritismo. Entretanto, seria erro acreditar seja esta a opinião de todos os membros do clero. Ao contrário, muitos há que não a compartilham, e conhecemos bom número que deplora tais desvios, mais prejudiciais à religião que à doutrina espírita. São, pois, opiniões individuais que não podem fazer lei. E o que prova que são apreciações pessoais é a contradição que existe entre elas. Assim, enquanto um declara que todos os espíritos que se manifestam são necessariamente maus, pois desobedecem a Deus, comunicando-se, outro reconhece que há bons e maus, mas que só os bons vão à igreja e os maus ao vulgo. Um acusa o espiritismo de aviltar a mulher, outro censura por elevá-la ao nível dos direitos do homem. Um pretendente que arrasta os homens ao materialismo e aos prazeres sensuais, e um outro, o senhor cura, Mar Rousseau, reconhece que destrói o materialismo. Em sua brochura, assim se exprime o abade Mar Rousseau. Na verdade, a dar ouvidos aos partidários das comunicações de além-túmulo seria preconceito do clero combater o espiritismo a qualquer preço. Por que supor que os padres tenham tão pouca inteligência e bom senso a uma mente estúpida? Por que acreditar que a Igreja, que em todos os tempos deu tantas provas de prudência, sabedoria e alta inteligência para discernir o verdadeiro do falso, seja hoje incapaz de compreender o interesse de seus filhos? Por que condená-la sem a ouvir? Se ela recusa conhecer a vossa bandeira, é que esta não é a dela. Tem cores que lhe são essencialmente hostis. É que, ao lado do bem que fazeis, combatendo o horrendo materialismo, ela vê um perigo real para as almas e a sociedade. E mais adiante. Concluamos de tudo isso que o Espiritismo deve se limitar a combater o materialismo e a dar ao homem provas palpáveis de sua imortalidade, por meio de manifestações de além-túmulo bem constatadas. De tudo isso resulta um fato capital. É que todos esses senhores estão de acordo sobre a realidade das manifestações, apenas cada um as aprecia a seu modo. Negá-las com efeito seria negar a verdade das Escrituras e os próprios fatos sobre os quais se apoia a maioria dos dogmas. Quanto à maneira de encarar a coisa, desde já
é possível constatar em que sentido se faz a unidade e se pronuncia a opinião pública, que também tem o seu veto. Ressalta ainda outro fato, é que a doutrina espírita agita profundamente as massas, enquanto uns nela veem um fantasma terrível, outros enxergam o anjo da consolação e da libertação, e uma nova era de progresso moral para a humanidade. Já que citamos a brochura do Abade Marrozu, talvez perguntem por que ainda não a respondemos, uma vez que nos foi dirigida pessoalmente. Os motivos podem ser vistos ao nosso relatório de viagem, a propósito das refutações. Quando tratamos de uma questão, fazemo-lo do ponto de vista geral, abstraindo das pessoas que, aos nossos olhos, não passam de individualidades que se apagam diante das questões de princípio. Oportunamente falaremos do Senhor Marrouzot, assim como de alguns outros, quando examinarmos o conjunto das objeções. Para isso, era útil esperar que cada um se tivesse manifestado com maior ou menor competência, e vimos acima alguns bem competentes, para apreciar a força da oposição. Respostas especiais e individuais teriam sido prematuras e incessantemente repetidas. A brochura do Sr. Marrouzot era um tiro de fuzil. Pedimos-lhe desculpas por colocá-lo na classe dos simples atiradores, mas sua modéstia cristã não ficará ofendida. Prevendo esse levante, pareceu-nos conveniente deixar que descarregassem todas as armas, mesmo a artilharia pesada, que, como se vê, acaba de ser dada, a fim de julgar o seu alcance. Ora, até o momento, não temos por que lamentar as baixas que ela fez em nossas fileiras, porquanto, ao contrário, seus tiros ricochetearam contra ela. Por outro lado, não era menos útil deixar desenhar-se a situação, e hão de convir que, de 2 anos para cá, o estado das coisas, longe de piorar, diariamente nos traz novas forças. Responderemos, pois, quando julgarmos oportuno. Até agora, não houve tempo perdido. Sem isso, temos ganhado terreno incessantemente, e os próprios adversários se encarregam de tornar mais fácil a nossa tarefa. Devemos somente deixá-los agir.